Bem-vindo à Necroteca, o seu pior pesadelo. O ritual começou sob a luz crepuscular que filtrava entre as folhas densas, fazendo com que o Pantanal dos Suspiros vibrasse ao som das flautas ancestrais e dos cantos reverentes da comunidade. Alemão, sentado no centro do círculo formado pelos mais velhos de Maracanaúma, ergueu a flauta feita de Caeté em direção aos céus, confiante nas promessas das histórias contadas por sua avó. Mas logo após o primeiro toque melodioso, uma frieza desconhecida invadiu o local. O ar ficou denso e pesado, como se a floresta respirasse fundo antes de um inevitável apocalipse silencioso. Os espíritos protetores começaram a murmurar em desespero, suas vozes fragmentadas pelas ondas de uma energia incompatível com o mundo físico. Alemão sentiu o chão tremer suavemente sob seus pés, e as sombras ancestrais que sempre lhe haviam oferecido consolo agora se distanciaram de forma assustadora. O eco estranho do grito cósmico ressoou no seu ouvido interno, como uma visão fragmentada de horrores indescritíveis se desenrolando na tela da sua mente. O pânico começava a tomar conta dele quando percebeu que as memórias dos outros estavam sendo arrancadas do tecido comum das lembranças coletivas. Cenas familiares e histórias entrelaçadas se desvaneciam diante de seus olhos, deixando um vácuo assustador no lugar onde deveria haver amor e conhecimento. A sensação de esquecimento já começara a corroer os laços que mantinham Maracanaúma unida. Os rostos dos mais velhos se tornaram mascarados por expressões de medo e confusão, como crianças perdidas no labirinto das sombras da floresta. No momento em que Alemão tentava chamar os espíritos protetores novamente, uma visão assustadora apareceu. Ele próprio, mas dilacerado pela ansiedade e por um medo incontrolável do abismo do esquecimento. Nessa imagem distorcida de si mesmo, via suas falhas projetadas como monstruosidades que dançavam ao redor dele. Com uma resolução frágil, Alemão se levantou, determinado a encontrar o artefato ancestral antes que as vozes da floresta se tornassem apenas um eco distante. Sabia que, naquele momento de desespero e escuridão encobrindo Maracanaúma, cada segundo perdido poderia significar uma lembrança a menos para sua comunidade. Caminhando pela floresta agora silenciosa, ele percebia como o vento parecia carregar suspiros de almas que já estavam sumindo no vazio do esquecimento. As sombras se agitavam ao seu redor, um lembrete constante da entidade indescritível que ameaçava consumir não apenas suas histórias e tradições, mas também a própria essência de sua comunhão ancestral com o mundo. Alemão sabia que enfrentar esse horror requereria mais do que força física, exigiria um encontro doloroso consigo mesmo. Era uma jornada para resgatar as memórias não apenas da aldeia, mas também das profundezas de sua própria psique fragmentada, um caminho repleto de desafios tanto internos quanto externos, que ele teria que encarar antes de poder enfrentar a ameaça cósmica com toda a determinação e sabedoria dos seus antepassados. A floresta de Maracanaúma parecia murmurar em suspiros, as árvores inclinando-se como se quisessem contar histórias antigas que estavam desaparecendo com o tempo. Alemão caminhava entre os troncos centenários, cada passo ecoando no silêncio prenunciador do esquecimento iminente. Com a presença maligna crescendo em intensidade, as memórias dos habitantes começavam a desaparecer como nuvens de fumaça ao vento. No fundo da floresta, o espelho das águas turvas aguardava Alemão com uma promessa sinistra. Ao se aproximar do poço antigo, ele viu suas próprias reflexões fragmentadas e perturbadoras emergindo nas ondas imprevisíveis. Cada visão mostrava um Alemão distorcido pelas sombras da ansiedade e das dúvidas internas. As águas ecoavam seus medos mais profundos, a impotência diante do abismo cósmico, o desamparo na presença de forças indescritíveis. A busca pela flauta dos caetés se tornava cada vez mais uma luta contra seu próprio eu fragmentado. Cada passo era como um convite para confrontar aquilo que ele tanto temia dentro de si. A possibilidade de ser apenas um eco passageiro, uma sombra no vasto e indiferente cosmos. Alemão sabia que encontrar o artefato ancestral significava não apenas resgatar as memórias do seu povo, mas também enfrentar suas próprias falhas pessoais. As águas turbilhantes pareciam absorver qualquer som de sua voz enquanto ele implorava para os espíritos protetores guiassem seus passos. A cada novo vislumbre de si mesmo que emergia das profundezas, o peso do esquecimento parecia aumentar.
Entretanto, com a mente mais determinada e um coração acalentando a resiliência ancestral de Maracanaúma, ele avançava. A floresta respirou fundo ao seu redor, como se estivesse ciente do que estava em jogo neste momento crucial. Alemão sabia que o tempo era essencial e não podia perder mais um segundo na jornada para trazer à tona a flauta dos caetés, aquela que guardava as canções perdidas capazes de resgatar tanto almas quanto memórias da vastidão cósmica. A tensão crescia em seu interior, mas ele carregava com firmeza o fardo de sua missão: proteger a herança ancestral antes que tudo caísse no abismo do esquecimento eterno. O céu escuro engoliu completamente Maracanaúma e o eclipse total transformou o Pantanal numa tela de sombras profundas que pareciam devorar tudo ao seu redor. Alemão estava no epicentro deste mundo invertido, onde a luz havia se extinguido para dar lugar à escuridão absoluta. Com as mãos trepidantes e uma determinação inabalável, ele pegou a flauta dos caetés, agora sua única esperança de salvação. Cada nota que Alemão soprou através da flauta reverberava com um eco ancestral, desafiando o silêncio cósmico que buscava devorar as memórias do seu povo. As entidades ancestrais e indescritíveis cercavam-o como uma névoa tenebrosa, suas presenças invisíveis pressionando sobre sua psique com força crescente. Com cada som emitido pela flauta, ele sentiu o peso de suas próprias falhas pesar mais intensamente em seu coração. No meio da escuridão desoladora, Alemão viu surgir nas trevas a forma distorcida do que poderia ser sua própria alma, um reflexo fragmentado cheio de medos e inseguranças. Nesta visão assombrosa, ele via personificações das suas ansiedades mais profundas, o pavor da impotência diante dos mistérios cósmicos, a angústia do esquecimento iminente. Cada nota tocada parecia um grito desesperado para reunir novamente as memórias desfeitas. As sombras dançavam ao seu redor enquanto Alemão enfrentava esta manifestação psicológica de seus medos, percebendo que o ritual exigia não só uma batalha contra os poderes exteriores da entidade cósmica, mas também um confronto íntimo com as falhas internas. Ele precisava superar sua impulsividade e aprender a equilibrar suas emoções, aceitar seus medos como parte integral de seu caminho. Dentro dessa escuridão densa, Alemão persistiu no canto ancestral, cada nota uma súplica para as sombras se recolherem. O coração martelava contra sua pele enquanto o eco das canções dos caetés preenchiam o ambiente, tentando romper a barreira invisível que ameaçava consumir Maracanaúma. Naquele momento supremo de tensão e escuridão total, ele compreendeu. Apenas aceitando suas falhas internas poderia enfrentar as entidades cósmicas. O ritual tornou-se um dueto entre o som da flauta e a própria essência de Alemão, uma tentativa desesperada não só de resgatar memórias, mas também de reconciliar sua alma com a vastidão do universo indiferente que cercava seu mundo. Com cada nota mais poderosa do que a anterior, ele clamou por um renascimento das almas e tradições perdidas, determinado a restaurar o equilíbrio antes que tudo fosse engolido pelas sombras de amanhã. As notas da flauta reverberaram pelo Pantanal até atingirem uma intensidade avassaladora. Uma onda energética inimaginável emanou do centro da escuridão, como se o próprio cosmos respondeu ao chamado de Alemão. Em um gesto desesperado e triunfante, ele continuava a soprar até que, finalmente, uma pequena chama de luz surgiu não no céu, mas dentro do seu peito. A esperança flutuou através das sombras, como se fosse uma promessa antiga reacendida. Alemão sabia, mesmo ao enfrentar os horrores insondáveis da desmemória e as entidades cósmicas indescritíveis, sua luta interna era a chave para vencer o desconhecido. Com a chama de luz dentro dele como guia, ele continuou firme no ritual, uma batalha que não terminaria até cada alma de Maracanaúma ser restaurada e suas próprias sombras reconciliadas com a vastidão cósmica. E então um raio final iluminou o céu encoberto pelo eclipse. O sol, por breves momentos, emergiu para revelar uma nova realidade, não só no mundo ao redor de Alemão, mas também na profundidade de sua própria alma fragmentada. Após a intensa luta, onde as fronteiras entre sonho e realidade se dissolveram completamente, Alemão sentiu uma onda de tranquilidade irradiar-se das profundezas da floresta ao redor dele. Com um esforço monumental, ele havia conseguido estabilizar as energias cósmicas que ameaçavam desintegrar os laços entre o mundo físico e o além. O eclipse se dissipava lentamente, como uma névoa sendo soprada pela chegada do alvorecer.
Um raio de sol rompeu finalmente a sombra opressora que envolvia Maracanaúma. A luz banhava as árvores centenárias e os rostos surpresos dos habitantes, agora iluminados por um novo entendimento. Era como se a própria natureza estivesse respirando aliviada ao perceber que o equilíbrio havia sido restaurado. Os espíritos protetores retornaram com uma força e vitalidade renovadas. Suas presenças ancestrais, agora mais visíveis aos olhos da comunidade, dançavam na luz do novo dia como guardiões de um pacto redescoberto entre os humanos e o mundo espiritual. A floresta ecoava com suas vozes harmoniosas, celebrando a vitória sobre as forças das trevas. Naquele momento sagrado, uma mudança definitiva se instalou no coração da comunidade. Os habitantes perceberam que seu poder não derivava apenas dos ancestrais ou de entidades externas. A verdadeira fonte da sua resiliência estava em suas próprias almas, unidas e fortes diante do desconhecido. Era um despertar coletivo, onde cada membro de Maracanaúma reconhecia o valor das histórias compartilhadas, dos laços familiares fortalecidos pela adversidade e da união comum que havia superado a ameaça do esquecimento. Alemão, agora no centro desse novo entendimento coletivo, olhou ao redor com um sentimento de realização. As lições aprendidas durante aqueles momentos caóticos e sombrios não seriam mais apenas lembranças passageiras. Eram verdades essenciais que moldariam a vida da comunidade para sempre. O poder do passado, unido à força interior e ao vínculo inabalável entre os habitantes de Maracanaúma. A floresta de amanhã brilhava com uma nova luz, não apenas aquela emanada pelo sol que surgia no horizonte, mas também pela chama indomável da esperança humana. Era um testemunho das possibilidades ilimitadas quando a memória e o coração se encontram em harmoniosa sinergia contra os abismos cósmicos. E assim Maracanaúma floresceu novamente, consciente de que as sombras poderiam retornar no futuro. Mas agora, armados com uma sabedoria nova e um senso renovado de comunidade, eles estavam prontos para enfrentar quaisquer horrores que pudessem surgir na vasta imensidão do desconhecido. Alemão respirou fundo, absorvendo a frescura da manhã revigorante. Sabia que sua jornada não terminara com o eclipse. Ela apenas havia começado de fato uma saga contínua onde a proteção de Maracanaúma e seu próprio crescimento pessoal estariam sempre entrelaçados, firmes contra qualquer desafio que ameaçassem o equilíbrio entre sonhos e realidades. Com sua missão cumprida, mas sabendo que as ameaças jamais desapareceriam completamente, Alemão retomou seu lugar nos rituais diários de Maracanaúma com uma nova perspectiva e responsabilidades acrescidas. Ele percebera durante a luta contra o mal cósmico que sua função não se limitava apenas à comunicação com os espíritos protetores. Agora, também era um guardião da memória coletiva de seu povo. No entanto, as manhãs após a tempestade celestial foram marcadas por uma nova consciência. Alemão entendia que o verdadeiro terror não vinha apenas das lendas terríveis, como a mula sem cabeça, um monstro ancestral e indescritível, mas também do esquecimento, da perda de memória coletiva. Ele via nos rostos dos mais velhos uma expressão mista de alívio pela vitória alcançada e medo latente diante das sombras ainda presentes na floresta. A comunidade havia percebido que a proteção da própria história era tão vital quanto qualquer ritual de defesa física ou espiritual. Cada lembrança, cada conto passado pelas gerações anteriores se tornaram um escudo contra o desconhecido, uma fortaleza construída com os blocos da memória e do conhecimento ancestral. Dias depois, durante um dos rituais noturnos junto ao Pantanal, Alemão sentou-se em um círculo formado pelos anciãos de Maracanaúma. Todos ouviram atentamente enquanto ele partilhava as lições aprendidas naquele período tão tumultuoso, a importância da coesão comunitária e o poder da memória como defesa contra os abismos cósmicos. A floresta parecia sorrir em seu redor, um eco de tranquilidade que contrastava com as noites anteriores. As árvores se agitavam levemente ao vento, revelando a presença dos espíritos protetores, agora mais próximos e presentes do que nunca. Alemão sentiu o peso das responsabilidades aumentar, mas também uma confiança renovada. Sabia que suas falhas internas não deviam ser vistas como um obstáculo absoluto, pelo contrário, elas eram parte integrante da sua jornada rumo a um entendimento mais profundo de si mesmo e do mundo ao seu redor. As noites que sucederam foram repletas de contos passados de boca em ouvido. Crianças aprendiam com seus pais, os jovens discutiam as histórias entre eles. Era um ciclo sem fim de transmissão e preservação das tradições que dava a Maracanaúma uma nova força.
Em meio à tranquilidade aparente da aldeia florescente sob essa nova luz, Alemão sentiu o peso do legado ancestral nas suas costas. No entanto, também sabia que cada membro de sua comunidade tinha agora um papel fundamental na proteção contra a desmemória, uma missão coletiva e compartilhada. A floresta continuava lá fora, imensa e misteriosa, mas Alemão e seus compatriotas estavam mais firmes do que nunca. Cientes das sombras escondidas nas trevas da floresta de amanhã, sabiam agora que o verdadeiro poder estava na memória viva, aquela capaz de enfrentar os horrores cósmicos com a luz inabalável da história e da unidade do seu povo. Deixe um like, comente seu maior medo e inscreva-se no canal.